Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos continuar falando sobre cromossomos, né? Nós já começamos a conversar a semana passada. Você se lembra quantos cromossomos existem nas células humanas? Se você respondeu 46 cromossomos, muito bem, tá? Então, nas células humanas, nós temos 46 cromossomos organizados em 23 pares. Eles estão sempre de 2, tá? Em duplas. Desses 46, 44 são chamados de autossomos, definem nossas características normalmente. E destes 46, 2 são chamados de cromossomos sexuais. Então, nós temos os 44 autossomos e 2 são os cromossomos sexuais. Sexuais por quê, professora? Porque são responsáveis por definir o sexo do indivíduo. Esse sexo, pessoal, é o sexo físico, o sexo biológico, tá? Não tem nada a ver com identidade de gênero, é o sexo biológico, físico. Os cromossomos sexuais, eles podem ser chamados, não, tem dois tipos, o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, e aí? Será que você tem cromossomo X ou será que você tem cromossomo Y? Ou será que você tem os dois? Nós vamos descobrir já já. Aí eu trago para vocês um exemplo de cariótipo. O que é o cariótipo? É o conjunto total de cromossomos, tá? Então, aqui cortou um pedacinho, tá? Mas esses cromossomos aqui, eles são grandinhos também. Nós temos o conjunto dos 46 cromossomos em 23 parzinhos. Então, tá aqui 2 no primeiro par, mais 2 no segundo par, e assim sucessivamente. E lá no finalzinho, aqui, que tá escondido, é o cromossomo, o par 21 e 22, e o último par de cromossomos, o 23, são os cromossomos sexuais, tá? E aí nós temos aqui o cromossomo maiorzinho é o X e o menorzinho é o cromossomo Y. Então, esse indivíduo que possui esse cariótipo, ele possui um cromossomo X e o outro Y. Será que ele é menino ou será que ele é menina? Vamos ver, tá? Aí eu pergunto então, como acontece a determinação do sexo na espécie humana? Vamos lá. Nós mulheres, né, eu e todas as meninas do mundo aí, nós produzimos 22 autossomos e mandamos para os nossos óvulos. E dentro desses 22, o 23, tá? São 22 autossomos e mais um. Esse um é cromossomo X. Nós mulheres só produzimos óvulos X, tá? Só produzimos óvulos X. E os homens, quando produzem os espermatozoides, eles produzem os espermatozoides contendo 22 autossomos e mais um. Só que os espermatozoides, eles podem ser X ou Y. Então, mulher sempre produz óvulo X e homens produzem espermatozoides que podem ser X ou Y. E daí, o que acontece, né? Naquele processo de fecundação, quando há a união do óvulo com o espermatozoide, que acontece a definição do sexo. Como? O óvulo sempre X, quando é fecundado por um espermatozoide também X, vai nascer mulher, uma menina, tá? Então, nós dizemos que nós, mulheres, né? Nós temos o cromossomo sexual XX. São dois, tá? Um da nossa mãe, do óvulo, e o outro do nosso pai, do espermatozoide. Mas são 2X. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo novamente de cariótipo, só que de mulher, um cariótipo feminino normal. São todos aqui os 23 parzinhos. De novo aqui o finalzinho tá meio apagadinho, comeu a parte de baixo, mas esses dois aqui, o último par, são 2X.
Reparem que o cromossomo X é maiorzinho, tá, gente? Um e outro são 2X maiores. Então, mulheres são XX. Muito bem. Mas se na fecundação acontecer desse óvulo X ser fecundado por um espermatozoide Y, aí nasce um homem ou um menino, né, pessoal? Aí eu trouxe aqui o modelinho do cariótipo masculino agora, que é o mesmo do primeiro slide. Tá lá os 23 pares, o 23º tem o cromossomo X, que é maiorzinho, e o Y, que é menorzinho, tá bom? Então, para você nascer um menino, você nasceu com um óvulo da sua mãe que tinha um X e o espermatozoide do seu pai que tinha um Y, tá? Eu sempre pergunto, agora que vocês sabem disso, quem é o responsável, então, por definir, né, por decidir o sexo do bebê? O espermatozoide, tá? Porque o óvulo sempre é X, não muda. O que pode variar é o espermatozoide ser Y ou o espermatozoide ser X, conter o cromossomo Y ou conter o cromossomo X. Então, a professora tem um filho menino. O óvulo X da professora foi fecundado por um espermatozoide Y, certo? Agora que você já sabe disso, me responde, qual é o seu par de cromossomos? É XX ou XY? Anota aí no seu caderno. O meu par de cromossomos é? Anotou? Muito bem. Continuando então. Existem algumas anomalias que são heranças ligadas ao sexo. O que isso quer dizer? Você vai herdar hereditariamente do DNA dos seus pais ligados ao cromossomo X ou ao cromossomo Y. E daí eu trouxe aqui um exemplo que é o daltonismo. Já ouviu falar nessa palavra daltonismo? O que o daltonismo causa? É quando há confusão nas cores, visão onde há confusão nas cores, dificuldade entre distinguir especialmente o vermelho e o verde. Há vários graus de daltonismo, tá, pessoal? Mas é quando a pessoa tem dificuldade de distinguir o que é verde e o que é vermelho, tá? E essa característica está relacionada ao cromossomo X, tá? E está relacionado ao cromossomo X, mas é quando tem um gene nesse cromossomo. Esse gene ele é recessivo Dzinho. Lembrou da aula anterior? Se não lembrou, entra lá naquela videoaula sobre o quadro de Punnett e relembra aí o que é recessivo, tá? Então eu trouxe aqui para vocês como que uma pessoa pode nascer. Todos nós somos um desses aqui. Por exemplo, se a mulher tem 2 cromossomos X e nesses cromossomos o gene é Dzão, essa mulher é normal, sem daltonismo, homozigoto, tá? Normal, homozigoto, Dzão. Se a mulher, ela tem os 2 cromossomos sexuais X, que é toda mulher, né? Só que um é Dzão, o outro é Dzinho, quer dizer que ela é normal, sem daltonismo, porém heterozigoto. Se ela é heterozigoto, pode ser que um óvulo dela tenha esse Dzinho aqui. E aí, se esse óvulo ele for fecundado, né? Quando ele for fecundado, ele vai passar esse Dzinho para o filho ou para a filha, tá? E quando a mulher ela é XDzinho, ela tem os 2 Dzinhos no X, nos 2X, ela é uma mulher daltônica, tá? Isso é o cariótipo, né, das mulheres, de nós mulheres. Ou nós somos assim, ou nós somos assim, ou nós somos assim, tá? Se você não tem daltonismo, você já sabe que assim você não é, tá? Mas é legal, às vezes, fazer um exame genético, porque, por exemplo, se eu descobrir que eu tenho um Dzinho, quer dizer que eu posso transmitir para os meus filhos esse Dzinho. E aí os meus filhos podem ter daltonismo, ok? E os homens são XY, né? Eu acabei de falar.
Então, para o homem ser daltônico, pelo menos um X, né? Pelo menos um X, ele só tem um X, tem que ser Dzinho, tá? Então, aqui, se esse homem é filho dessa mulher, por exemplo, não tem perigo nenhum, ela mandou o XDzão, ele nasceu normal, sem daltonismo. Mas se esse homem, ele é filho desta mulher, ela pode ter mandado esse XDzinho aqui e ele nasceu daltônico. Ou, se ele é filho dessa mulher, com certeza ele vai nascer daltônico. Não tem jeito, tá? Porque o espermatozoide mandou um Y para ele e a mãe só tem Dzinho para mandar, tá? Então, assim, o daltonismo, ele é muito mais comum entre os homens. Por quê? Se você observar bem, é bem fácil de entender. Porque a mulher, para ela ser daltônica, ela precisa ter os dois Dzinhos, né? No caso do homem, é um Dzinho só. Então, é bem mais comum o daltonismo acontecer em meninos. E aí, para ficar legal, eu trouxe aqui um modelinho de teste simples, básico, que a gente encontra na internet. É claro que não é um diagnóstico. Para você ser diagnosticado com daltonismo ou não, você tem que procurar um médico oftalmologista, tá? Mas aqui a gente tem uma ideia, tá? Se você está olhando essa imagem, está enxergando o número 3 ao redor, cores vermelhos e laranja, e o número 3 esverdeado, você não tem daltonismo. Se você está enxergando o número, só que não é o 3, parece um 5, quer dizer que você pode ter um daltonismo leve para a cor verde ou a cor vermelha. Agora, se você está enxergando tudo a mesma cor, não está enxergando número nenhum, provavelmente você tem um daltonismo um pouco mais forte, tá? Aí eu falo, vai lá no oftalmologista conversar com ele para ver o que está acontecendo, tá ok? Esse é um teste bem bacana. No finalzinho da apresentação, eu vou deixar lá o site da onde eu tirei esse teste. Se você tiver interesse, entra lá, você vai ver, tem vários testes legais. Hoje o meu cachorrinho tá meio agitado, tá? Muito bem, agora é com você. Agora que você já conhece os cromossomos X e Y, agora que você já sabe qual é o seu par de cromossomos sexuais e que você já conhece o daltonismo, eu dou uma dica de pesquisa. Registre em seu caderno, pesquisa simples e objetiva, o que é a hemofilia e qual a sua origem, tá? Eu já dou a dica para vocês. A hemofilia também é uma anomalia relacionada a um dos cromossomos sexuais, ou do X ou do Y, tá? Não sei, pesquisa lá e anota no seu caderno o que é hemofilia e a sua origem. E aqui embaixo tá disponível também no PowerPoint lá no Google Classroom o site da onde eu tirei o teste de daltônico. Se você tiver interesse, entra lá e faz os outros testes bem legal para ver se você tem daltonismo ou não. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um forte abraço e bons estudos.